Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nessa semana eu vou apresentar um protótipo feito na linguagem VBNet para reserva de assentos. Aqui o objetivo é mostrar como usar alguns recursos importantes da linguagem VBNet. Essa é uma aula para quem está iniciando com a linguagem. Eu vou apresentar alguns recursos interessantes. Então, nessa aula eu vou mostrar como tratar imagens usando Resource, usar o namespace my, tratar controle de forma dinâmica usando a classe Control, verificando o tipo de controle usando o typeof, fazendo a conversão com settype e percorrendo uma coleção de controles com foreach. E também, muito importante, o tratamento de eventos com a addHandler, com addressOf e o conceito de delegates. Então, nesse protótipo de reserva de assentos, o objetivo aqui é simular o que você encontra com muita frequência quando vai fazer uma reserva de assento após comprar uma passagem. Aqui eu tenho um exemplo, onde eu vou selecionar a poltrona, o assento, Então, ele me dá aqui as legendas, indicando qual está selecionada, qual está ocupada, qual está livre. Eu seleciono a poltrona e faço a reserva. Depois, clicando em avançar, ele vai concluir aqui a reserva do assento. Então, o objetivo aqui é o mesmo, só que usando a linguagem VBNet em uma aplicação Windows Forms. Eu estou usando o Visual Studio 2017, a versão Community. Então eu vou abrir aqui o programa que foi feito já. Deixa eu colocar aqui no fundo a imagem do projeto de execução. Então aqui está o nosso projeto em execução. Ele é muito simples, você só tem um formulário. E aqui eu tenho representado os assentos. Então aqui são controles Pick to Box, eu tenho imagens aqui, eu tenho a legenda disponível. Então inicialmente todos os assentos estão disponíveis, eles estão numerados para identificar. Então aqui o que o usuário tem que fazer é clicar no assento para fazer a reserva. Então quando ele clica no assento, vou pegar aqui o 9, percebeu que a imagem ela mudou a cor de fundo, indicando que ele está reservado. Então, se ele continuar a reservar, quando ele clicar no botão concluir reserva, veja só o que vai acontecer. Então aqui agora eu não consigo fazer mais nada, significa que a reserva foi concluída, eu posso continuar reservando. Então o objetivo é esse, mostrar como implementar essas funcionalidades de uma maneira bem simples usando aqueles recursos que eu mencionei. Então, eu vou mostrar como criar essa aplicação de uma maneira bem rápida e simples usando a linguagem VBNet. Então, eu vou encerrar aqui a aplicação. Vou abrir aqui o Visual Studio. Olha. Aqui está o meu formulário. Note que eu só tenho um formulário. Aqui eu tenho alguns controles e eu vou mostrar como criar essa aplicação. Então, eu vou pausar a aula, vou encerrar esse projeto aqui. Vamos mostrar desde já. Vou fechar essa solução. Vou dar um File, New Project. Então eu vou selecionar a linguagem Visual Basic. Aqui no Visual Studio 2017 você tem que marcar Windows Classic Desktop e a opção Windows Forms App Net Framework. Aqui você vai selecionar a pasta. Eu vou deixar nessa pasta mesmo. E vamos colocar aqui, reserva de assentos. É um protótipo. O que é um protótipo? Um protótipo ele é um sistema, um modelo sem funcionalidades inteligentes. Por exemplo, não tem acesso ao banco de dados. Ele é utilizado para fins de ilustração, para uma demonstração. Então está aqui o meu formulário. Então eu vou iniciar já a criação da minha aplicação. Para isso, eu vou aqui em View, eu vou exibir a Toolbox. Então aqui eu vou
escolher aqui um panel, né? Eu vou trabalhar com um panel aqui, onde eu vou colocar todos os meus controles do formulário. A maioria, né? Então aqui embaixo eu tenho um button, né? O botão que ele vai selecionar. Aqui uma label onde eu vou exibir a mensagem, né? E agora aqui no controle eu vou colocar aqui para representar o motorista, né? Vou colocar um panel aqui menor. E agora eu vou usar os controles Pictobox. Então, cada assento eu vou representar com o controle Pictobox, tá? Então eu vou colocar um assento aqui, outro aqui. Então, cada controle Pictobox, ele vai ter, quando eu copio e colo, ele é atribuído um nome, tá vendo? Na janela de propriedades, Pictobox 1, Pictobox 2, e eu vou fazendo assim, ó, né? Tá? Para cada um dos Pictobox. Depois, para me facilitar a minha vida, eu posso trabalhar assim, ó, né? Mais fácil, tá vendo? Aí, se eu quiser ganhar mais tempo ainda, eu seleciono todos os controles. Tá aqui. De forma que no final eu vou obter essa imagem que eu vou mostrar a seguinte, que é os meus... Aqui, ó, em cada um, eu usei um label para definir o nome, né? O número do assento. Tá? E foi assim que eu fiz. Depois eu arrastei e soltei. Eu devia ter feito isso quando eu tivesse copiado e colado os Pictobox, né? Aí depois é só alterar um número aqui, na propriedade text. Tá? É assim que funciona. A interface foi feita dessa maneira. Eu poderia fazer isso em tempo de execução, tá? Mas aqui, como não é tão complexo assim, eu quis mostrar como faz isso aqui. Então, basicamente, aí eu atribuí uma cor de fundo aqui para o formulário, né? E para o panel eu vou mudar a cor, eu vou deixar ela branca. Pronto. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Tá? Então, no final, eu vou chegar nesse resultado, que é o meu objetivo. Então, partindo desse layout, aqui é só fazer os ajustes finais para ganhar tempo, tá? Definir o texto aqui. Aqui faltou as imagens, né? Aqui são dois Pictobox também, ó. Só que são menores, né? Para exibir as legendas. Então, uma aqui, outra aqui, e depois eu tenho o quê? Um outro painel ali para definir uma porta. Então, aqui eu atribuo uma cor diferente, né? E aqui eu posso até fazer assim, ó. Tá? Então, foi assim que foi montado esse layout. Então, eu vou dar uma pausa e vou fazer os ajustes para ganhar tempo e vamos entrar no código na implementação das funcionalidades. Então, está aqui o nosso formulário já ajustado, né? Então, apenas para destacar, ó, em cada controle eu atribuí um nome, né? No painel, né? No painel do motorista, nas legendas, pique disponível, pique reservado. O mais importante aqui é em cada Pictobox que representa
os assentos, onde eu vou exibir as imagens. Então aqui eu usei para o PictBox referente ao assento 1, eu dei o nome assento 1, depois assento 2, assento 3. Isso aqui é muito importante, porque mais à frente, quando eu for salvar, eu vou precisar obter um número do assento a partir do controle selecionado. E eu vou usar essa lógica aqui, tá? Então, cada um tem um nome, assento e o número do assento. Tá? O botão. Né? Então, a minha interface está pronta. Mas o meu formulário não tem código nenhum. Olha lá, está vazio. Vamos fazer a implementação do código agora. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é realizar o tratamento de imagem. Quando o usuário carregar esse formulário, ele tem que me mostrar, né, as imagens nos assentos, né? No caso aqui, na primeira carga do formulário, todos os assentos vão estar com uma imagem disponível, né? Então eu vou ter que usar imagens. Tá? Então, quando eu for utilizar imagens, eu posso trabalhar com imagens. Eu poderia criar uma pasta aqui no meu projeto, colocar as imagens nessa pasta e carregar as imagens dessa pasta. Mas uma maneira mais eficiente, quando você não tem muitas imagens, que é o caso aqui, que eu vou trabalhar apenas com 3 imagens, né? A disponível é reservada e a imagem que indica que o assento está indisponível. Certo? Então, um recurso muito interessante é você tratar a imagem como um recurso do seu projeto. Então, para fazer isso, tá? Ao invés de deixar as imagens como arquivos separados e depois ter que tentar localizar e carregar as imagens do disco quando a aplicação estiver em execução, eu uso o Resources. Tá? Então, a imagem ela fica no meu projeto. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui no projeto, naturalmente eu tenho que já selecionar as imagens que eu quero utilizar, né? Fazer os ajustes aqui. Tá? Eu não posso colocar uma imagem muito grande aqui. Né? Então, aqui eu vou fazer da seguinte maneira, para incluir as imagens como o Resources. Eu vou clicar com o botão direito no projeto, venho em Properties, ele vai abrir aqui a janela de propriedades. Eu vou selecionar Resources e vou selecionar aqui Add Resources. Então, ó, eu tenho várias opções. Eu posso incluir uma nova string como resource, uma imagem, um ícone, um arquivo texto. Então, eu vou trabalhar com uma imagem existente. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai me permitir selecionar uma imagem. Então, eu vou lá na imagem que eu já selecionei. Tá? Deixa eu localizar aqui. Tá aqui, ó. Então, ó, eu vou carregar essa imagem. Tá? Vou selecionar outra imagem de reservado e a outra imagem de indisponível. Pronto. Tenho essas 3 imagens, são imagens no formato JPG, que estão aqui agora adicionadas ao meu projeto como um recurso do meu projeto. Tá? Eu vou salvar tudo aqui. E agora eu já tenho as imagens prontas para serem utilizadas. Muito bem. Como agora eu vou fazer para carregar as imagens nesses 20 controles? Tá? Eu poderia atribuir as imagens um a um. Né? Poderia vir aqui, essa é uma abordagem, vir aqui em Image, ficar em imagem, dar ó, ele já está indo no arquivo de Resource, tá? Já tenho acesso às imagens, olha lá. Poderia fazer essa abordagem. Só que essa é uma abordagem manual, né? Quando você tem 1 ou 2 imagens, no máximo 5, tudo bem. Agora, quando você tem 20 imagens, já fica complicado. Imagine se você tiver 100 ou mais imagens. Então, nós vamos fazer a inclusão dessa imagem nos PictoBox em tempo de execução. Certo? Então eu quero que quando o formulário for carregado, quando o formulário é carregado, ocorrem alguns eventos. Né? Por exemplo, um dos eventos que você pode usar é o evento load do formulário. Esse evento aqui, vou clicar 2 vezes. Como ele é o evento padrão do formulário, a hora que eu clico 2 vezes, ele vai me abrir lá, ó, no evento load. Eu posso colocar o código para carregar as imagens aqui. Então aqui eu posso definir uma rotina chamada assim, ó, carrega imagens. Tá?
E depois posso vir aqui e definir uma sub, né, chamada, colocar em maiúscula, né? Carrega imagens. Então, como que eu vou fazer isso? Para mim fazer isso em tempo de execução, eu tenho que trabalhar, eu tenho que percorrer. Vamos entender a lógica aqui. Eu tenho que vir aqui verificar no meu objeto panel, que está aqui onde estão inserindo os picture box, percorrer a coleção de objetos, porque aqui dentro desse objeto panel eu tenho diversos outros objetos. Uns são do tipo picture box, outros são do tipo panel, outros são do tipo label, mas eles são objetos contidos dentro do container panel, que é o container principal. Eu tenho que percorrer então essa coleção de objetos que está aqui dentro e verificar qual é o tipo que eu quero tratar, que no meu caso vai ser o picture box, e aí eu vou usar a propriedade image do picture box e vou atribuir a imagem que eu quero carregar. É isso que eu vou fazer, tá? Então eu vou entrar lá no evento do formulário. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir uma variável C que vai ser do tipo control. O que é control? Control é uma classe. Essa classe ela é a classe base para todos os controles que representam os controles visuais, né, do Windows Forms. Então todos os controles têm a classe control como uma classe base. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar também um for each. O for each ele permite eu percorrer uma coleção de objetos. Então o que eu quero fazer? Eu quero verificar para cada controle aonde no painel assentos, que é o meu painel, né, na coleção de controles, nessa coleção de controles. Eu vou percorrer essa coleção de controles. Deixa eu aumentar aqui para você me acompanhar. Então, olha aqui, ó. Tá aqui o meu painel assentos, tá vendo? Então, eu vou percorrer toda essa coleção de objetos aqui, vou dar um for each, né? Para cada controle que existir aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que verificar se o tipo de controle é um controle picture box. Então, ele vai ver cada controle. O controle é do tipo picture box, é uma instância do picture box. Nesse caso, o que eu vou fazer? Se for, eu vou atribuir uma imagem. Tá? Qual é a imagem? Disponível. Eu quero essa imagem aqui. Só que antes de fazer isso, eu poderia atribuir diretamente, mas eu vou converter essa imagem para bitmap antes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a conversão. Então aqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, disponível, o ícone da imagem disponível. Então eu vou dar um new, vou usar a classe bitmap e vou acessar aquela imagem. Para isso eu uso o namespace my, tá? O namespace my no VBNet ele dá acesso a diversos recursos, olha lá, ó. Application, Computer, Forms, então eu vou usar Resources. E aqui, ó, eu já tenho acesso à minha imagem. Então eu vou converter essa imagem para um bitmap. E aí eu vou copiar e colar e vou fazer isso para as demais imagens, só que uma vai ser disponível, outra vai ser reservado, o ícone de reservado, então aqui a imagem vai ser reservado e a outra vai ser de indisponível. Indisponível. Pronto, então agora eu converti as imagens que eu tinha aqui, ó, no formato JPG para bitmap,
Só foi isso que eu fiz. Eu poderia trabalhar direto com My Resources disponível aqui, mas fazendo assim eu acho que fica mais legível o código, tá? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a conversão desse controle, né, para um PictBox. E na propriedade image do PictBox, o que eu vou atribuir? Eu vou atribuir a imagem do ícone disponível. Tá? E aí eu vou aproveitar o seguinte, eu vou pegar e copiar e colar aqui, ó. Isso aqui eu vou usar a propriedade aqui, ó, Size Mode, que é para ajustar o tamanho da imagem, né, ó. Eu vou colocar Set Image. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá aqui, ó. Então eu estou percorrendo, tá? É um PictBox? É. Eu atribuo a imagem e ajusto a imagem. Tá? Muito bem. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, o que eu preciso fazer? Ó? Eu percebo o seguinte, ó. Eu não tenho que clicar em cada imagem para atribuir, para reservar o assento. Então eu vou ter que, cada vez que eu clico na imagem, eu vou estar disparando um evento, que no caso vai ser o evento clique. Então, ó, eu vou clicar nessa PictBox assento 1, ó, ela me abriu o assento 1 clique. Então, será que eu vou ter que tratar o assento de cada PictBox separadamente, como eu estou fazendo aqui, ó? Então, cada PictBox ela tem um evento clique. Eu poderia fazer isso. Agora, você imagina, eu ia ter que ter 20 eventos clique aqui, né? E eu teria que colocar um código, praticamente repetindo o código aqui 20 vezes. Então, existe uma maneira mais fácil de fazer isso. Essa abordagem aqui é uma abordagem que você usa quando você tem um evento clique, né? Quando você tem diversos eventos cliques, o que eu vou fazer aqui? Eu estou no laço for each, eu vou já usar o addHandler, que é um operador, e eu vou pegar o evento click desse controle e eu vou atribuir, vou definir para cada evento click desse um delegate, que eu vou chamar de PictBox imagem click. O que eu fiz aqui, ó? O addHandler, ele o que ele faz? Ele associa um evento com o tratamento de evento em tempo de execução. A sintaxe é, eu dou addHandler, o evento que eu quero tratar, no meu caso é o click, tá vendo aqui, ó? É esse meu código que foi usado. E o addressOf, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma instância de um delegate para esse, apontando para esse evento que você definiu. Que nós definimos aqui, que vai ser PictBox imagem click, que eu vou definir ainda, né? Então, event é o nome do evento a tratar. E event handler, que é o meu evento, é o nome do procedimento que trata o evento. Então aqui, na verdade, eu estou trabalhando com delegates. Então, aqui no meu caso, eu tenho que vir aqui, ó, e já gerar um método, que depois eu vou implementar. Tá? Então, fazendo isso aqui no laço for each, eu já estou atribuindo para cada PictBox um evento click que está associado a essa rotina. Então, eu vou ter todos os eventos cliques associados a uma única rotina, o que facilita muito o trabalho aqui, né? Certo? Então, vamos continuar. Feito isso, eu posso encerrar aqui e aqui eu só tenho que atribuir, né, a pic disponível. Eu tenho as legendas, né? Eu posso fazer assim, ó. Eu vou usar aqui o My Resources, vai ser disponível. Tá? Aqui eu estou mostrando como acessar a imagem que nós incluímos como recurso lá no Resources. Pic reservado. Esse pic reservado e pic
disponível são as legendas, né? My Resource reservado. Pronto. Então aqui eu vou implementar depois. Então já no meu evento load eu já tenho a rotina que vai carregar essas imagens em cada um dos controles e eu já vou ter um evento. Eu vou colocar um message box aqui, ó, só para a gente ver que está funcionando. Funciona. Então agora eu já posso executar o meu projeto que no evento load eu vou chamar a rotina carrega imagens, ele vai carregar as imagens no projeto. No Pictobox, né? E já vai incluir um evento. Então vamos executar. Olha lá, as imagens já foram carregadas, ó. Então se eu clicar agora, ó, olha lá, funciona. Cada imagem ela tem um evento click que está sendo tratado por uma única rotina, tá? Então tá aqui. Essa é a primeira parte da nossa implementação. Para a videoaula não ficar muito longa, na semana que vem eu vou mostrar o restante da implementação. Então até a semana que vem.